Uma das formas mais confiáveis de você analisar a economia de um país é através do número de falências que está ocorrendo nesse país. E os dados já do primeiro trimestre agora de 2025 demonstram um aumento acentuado no número de pedidos de falências nos Estados Unidos. Muito maior do que no mesmo período de 24. Mas o que mais chama atenção é que o gráfico de falências que antecedeu, segundo o Federal Reserve, que antecedeu a crise de 29, o formato do gráfico é extremamente parecido com o que nós temos hoje. E daí eu digo que toda essa movimentação, todo esse terror que o Donald Trump está fazendo, é em função de eleger inimigos externos para mascarar o problema interno dos Estados Unidos. Então observe que o gráfico azul é o gráfico que antecede a crise de 29. Ele tem um número alto ali, anos antes da crise de 29, tem um número alto de falências, depois começa a cair. Esse movimento de queda é um movimento de injeção de dinheiro a juros baixos. Muito dinheiro no mercado. Obviamente, quando tem muito dinheiro no mercado, as empresas quebram menos. Se você observar o gráfico laranjado que ele mostra lá a partir de 2010 até agora, você percebe que em 2010 nós tivemos um grande número de falências, mas isso devido à crise do subprime 2008, um grande número de falências, e depois vai decaindo o número de falências. O que ocorre ali em 2020 que muda um pouco da configuração em relação a 29? A pandemia. A pandemia faz um pico no número de falências, depois cai, você percebe o paralelo entre os dois gráficos, uma queda no número de falências, e depois um pequeno crescimento, uma pequena queda, e a partir disso vai escalonando. Subindo e descendo, mas sempre em movimentos mais fortes, sempre a tendência formando um direcionamento no aumento, né? No aumento do número de falências. Então o que nós vemos hoje é isso. A única coisa que muda um pouquinho nesse gráfico que fez assim é a pandemia. A pandemia realmente acentuou o número de falências. Mas da mesma forma que foi colocado muito dinheiro nos anos que antecederam a crise de 29, e no gráfico azul se percebe a queda do número de falências anos antes, da mesma forma que foi colocado muito dinheiro, na pandemia também foi colocado muito dinheiro no mercado. Então agora o americano ele sente as consequências da inflação. Lá nos anos que antecederam a de 29 foi um crédito assim, muito grande, né? Foi colocado muito crédito. As pessoas compravam ações e pagavam 10% somente do valor das ações, parcelavam, e a ideia que era vendida é que eles iriam conseguir honrar os compromissos do parcelamento com os ganhos da Bolsa de Ações, nas ações. O que hoje acontece também, essas promessas de que você pega dinheiro emprestado de banco, vai para o mercado de ações e com o dinheiro que você obtém no mercado de ações, você cobre os juros bancários e ainda sobra uma grana. É a mesma coisa. A mesma coisa. Então o que nós estamos observando agora é, na nossa forma de ver, o gráfico que demonstra o problema dos Estados Unidos. A partir de agora é quebradeira. Quebradeira. Que vai levar à quebra da Bolsa de Valores. E por isso, o Donald Trump sabe disso. Então ele faz esses movimentos, né, de boas notícias, péssimas notícias, boas notícias, péssimas notícias, para que os amigos possam faturar bem, encher os cofres, né? Mas logo a logo esses amigos aí vão transformar em dinheiro, transformar em outros ativos. É isso, é essa a configuração. É essa a configuração. E ao mesmo tempo ele estabelece esse terror aí porque ele precisa um inimigo
externo. Ele precisa elencar um inimigo externo para poder justificar e unir a população para que não ocorra uma convulsão social, para que não ocorra uma rebelião, uma revolta, uma revolução. A questão é o seguinte: não sou só eu que estou alertando, tem milhões de profissionais no mundo inteiro alertando para esse problema. E está aí para o povo americano analisar. O problema dos Estados Unidos não tem nada a ver com o déficit na balança comercial com os outros países. Não tem nada a ver. Isso, quando o país está bem administrado, é uma bênção para um país. Você comprar um iPhone, por exemplo, a metade do preço do que ele custaria sendo produzido nos Estados Unidos, é uma bênção para o país. Agora, quando existe um problema como esse aqui, grave, na saúde econômica do país, aí aquele dinheiro, aquela diferença salta os olhos. Espera aí. Nós estamos importando muito, exportando pouco, tem uma diferença aí, vamos tirar essa diferença. Não. Essa diferença ela existe há muito tempo já. E é benéfica a partir do momento que você paga menos. Agora, veja bem, com toda essa situação de tarifas baixas que nós observamos antes do Donald Trump, a inflação já vinha crescendo nos Estados Unidos. A inflação, e esse é o problema. E foi exatamente para isso que elegeram o Donald Trump, para derrubar a inflação. Agora, a partir do momento que ele pede para o Fed para baixar os juros, o que significa isso? Mais dinheiro no mercado aumenta a inflação. Mas é um movimento de desespero, de quem sabe que a cachoeira está chegando. Essa é a verdade. Começa a remar desesperadamente para sair do fluxo d'água que não tem saída. Hoje os Estados Unidos é um bote numa corredeira, com uma cachoeira chegando, e as pessoas que estão dentro desse bote estão remando desesperadas. E o pior é que daí um rema para o lado, outro rema para o outro rema para o outro, e não adianta, tamanho pânico. Não conseguem trabalhar em equipe, devido ao pânico que está sendo gerado. E porque cada um quer salvar, né, a sua parte. Cada um quer salvar a sua parte. Então o que nós estamos observando é isso, volto a dizer. A configuração da curva é a mesma. O que difere foi a pandemia ali, que aumentou um pouquinho o número de falências, mas em consequência injetou o mesmo mal lá de 29, agora em 2020. Que foi o quê? Dinheiro que gera inflação. Então você pode checar os dados aí, o número de falências agora, no primeiro trimestre, muito maior, e daqui para frente a gente vai ver o gráfico crescendo. Assim como aconteceu em 29, vai crescendo. Crescendo. É o que você está vendo aí, vai crescer. Muito. E muito mais rápido. E por que eu digo muito e muito mais rápido? Porque o movimento que o Donald Trump está fazendo está acentuando o problema. No momento de desespero, é isso que acontece. Eu tenho uma história para contar de um ex-noivo da minha irmã. Ele estava fazendo engenharia florestal aqui na Federal, e foram até Moçambique fazer uma pesquisa. Né? E eles contrataram lá um batedor, e esse batedor perdeu-se. Então eles começaram a dormir à noite lá e ouvir o barulho dos animais, tal, rodeando, né? Só que o problema maior foi que acabou a água. Acabou a água. E no desespero de um deles ali, esse rapaz, esse estudante, saiu correndo no meio da savana e encontrou uma poça de água com uma crosta de poeira e bicho morto, um monte de coisa. Enfim, afastaram aquela poeira e beberam e salvou a vida deles. Mas isso foi uma sorte. E nós não estamos observando essa sorte acontecer nesse momento desesperado do Donald Trump, que é essa atitude maluca dele. É o desespero. O desespero leva as pessoas a agirem assim.
Ele tem todos os dados, tem todas as informações. Agora, o que acontece? O Federal Reserve mantém a tranquilidade. Por quê? Por que não está desesperado? Porque o Federal Reserve pode agir da mesma forma que ele agiu em 29. E como que ele agiu em 29? Lavou as mãos. Não socorreu a economia americana. Não socorreu. Eles têm dinheiro. Estão com ouro, estão com dinheiro. Enfim. Para que eles vão entrar no barco furado? E é por isso que o Jerome Powell não quer dançar a música do Donald Trump. Porque a situação deles é confortável. Então ele não vai baixar juros, ele não vai fazer nada. Mesmo porque esses detentores do poder de verdade, na hora que a bolsa quebra, eles compram as ações lá por preço de banana e dominam mais o mercado. Então o povo americano tem que ficar atento a isso aí. Tem que ficar atento. E, obviamente, o Donald Trump já riscou o fósforo. Ele já está apontando o problema. Não forçou, porque se forçasse a situação, ia ficar muito ruim para ele. Mas ele já apontou o dedo para o Federal Reserve. Que, lembre-se, foi criado pelos Rockefeller, JP Morgan e Rothschild. Rothschild dominavam, os judeus dominavam a economia na Europa. Os Rockefeller, vindo dos protestantes, lá dos irlandeses, né, se uniram e formaram o Federal Reserve. Não participaram da reunião de assinatura e criação porque não queriam expor o nome deles, mas a gente sabe que existia primo, existia parente próximo, tanto dos Rockefeller quanto dos Rothschild, naquela reunião que foi criado o Federal Reserve. Então o americano tem que ficar consciente disso aí. Esse capitalismo selvagem é o que está levando os Estados Unidos para o buraco. Certo? Não é a China, não é o Vietnã, nada disso. Esses aí ajudaram vocês, americanos, ajudaram com produtos mais baratos. Vocês exploraram ele. Se não fosse a exploração do chinês, do vietnamita, vocês teriam quebrado muito antes. Eles deram uma sobrevida. Só que nessa sobrevida, vocês, americanos, não aproveitaram. Vocês se endividaram, se encheram de drogas, ficaram obesos, ficaram doentes, com comorbidades, aumentaram os gastos públicos em saúde, assim por diante. Foi isso que aconteceu. Ah, mas eu não sabia que isso podia acontecer. Infelizmente, eu não sabia, paciência. O governo deveria ter agido de forma diferente? Deveria, obviamente, deveria ter avisado há muito tempo antes, para que mudasse a atitude. Mas não avisou. Porque eles não têm interesse. E esses caras que dominam o capital mundial não têm interesse. O interesse deles é que quebra. Os Estados Unidos eles vão comprar as empresas, as ações a preço de banana e vão dominar mais. Então, sinto muito, você, cidadão americano, está sendo feito de palhaço. E vai pagar o pato. E, para concluir ainda o problema, pode ser que o teu governo americano crie uma guerra para colocar 37 milhões de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza no fronte de guerra para tomar tiro. Porque é um bom negócio. Imagine que bom negócio. Você manda para a morte 37 milhões de pessoas que só tiram dinheiro do Estado. Você desenvolve a indústria bélica, recupera as empresas aí, né? Mas antes disso, vamos quebrar a Bolsa de Valores, para que na hora que a gente estiver se recuperando, a gente compra tudo e domina de uma vez por toda a economia americana saneada, porque não vai ter aquela camada, aquele bando de pessoas abaixo da linha de pobreza. Olha o tamanho da sacanagem. Isso é capitalismo selvagem. Ah, então a solução é o socialismo. Não também. Não também. Nós temos uma fórmula do capitalismo solidário, que é o capitalismo ali da Noruega, da Dinamarca, mas com investimento em setor produtivo, e setor produtivo em que puxa a base
para cima, que vai ganhando poder de salário e diminui a percentagem de ganho do proprietário, dos donos, dos acionistas. Você puxa o pessoal da base. Mas isso atrelado à lei, tem que ser feito lei nesse sentido, e tem que ser feito no contrato social toda uma estrutura para que isso funcione. Não existe país nenhum no mundo que experimente esse modelo. E é necessário, porque veja bem, a Noruega está desesperada, gente. Tem algum político aqui no Paraná que sempre diz nosso modelo ideal é a Noruega. A Noruega está desesperada. Porque ela tem 2 trilhões de dólares lá no tesouro, que se acontece uma merda que está para acontecer, evapora. O que a Noruega tem? Tem indústria? Tem sabe, tecnologia? Não tem. Eles têm uma poupança muito grande que veio do petróleo. Mas se os Estados Unidos meter a mão nesse dinheiro, acabou, meu. Cadê? Tá entendendo? É a mesma coisa lá na Suíça. Suíça, tudo bem. Tem lá a maior quantidade de ouro per capita no mundo. Os Estados Unidos têm 8, eles têm 30, eles têm quase 5 vezes mais ouro per capita. Certo? Eles têm bunker lá para toda a população. Mas não produzem nada. Ah, tem lá um pouco de vaca leiteira lá e tal. Mas não é nada. Tudo que eles precisam, eles têm que... Eu conheci uma pessoa que ela estava vindo da Suíça, morando 6 anos na Suíça. Até perguntaram para ela, brasileira, né? Perguntaram para ela, por que você está aqui? Né? Porque não sei o que, mas olha, o teu país tem tudo. Aqui se der uma guerra, nós não temos nada. Por isso que a gente tem que construir bunker aqui, coisa lá. Está compreendendo como a riqueza é relativa na hora de um problema sério? Nós percebemos isso na pandemia. Né? Tanto o rico quanto o pobre teve que ficar isolado. Então a situação é grave e volto a dizer, o paralelo com 29 é muito forte. Não só isso, né? Nós temos outros 5 ou 6 indicadores, hein? Endividamento em cartão de crédito, queda no ramo imobiliário, a curva de desemprego já atingiu um mínimo, já começou a subir o desemprego, portos parando veia parando, para de pulsar o coração, gente. Tá entendendo? Então nós temos aí inflação subindo, PIB caindo, PIB americano caindo. Então, olha, vaze o quanto antes aí nos Estados Unidos. Vaze, pega teu dinheirinho aí, vaze e aplica no setor produtivo em qualquer país aí. Mas no setor produtivo. Porque quem aprendeu a trabalhar no setor produtivo vai dar a volta por cima. Tá? O cara que aqui no Brasil, que é encanador, que é eletricista, nos Estados Unidos eles também estão percebendo isso. Encanador, eletricista, esse vai sobreviver. Agora aquele que está acostumado a ter um empreguinho e investir na bolsa de valores, emprestar dinheiro de banco, investir e especular e ficar olhando gráfico a noite toda, esse aí está lascado, filho. Até mesmo aqueles que vivem de aluguel. Né? Que tem muitos aluguéis, muita... Você sabe que lá aqueles assentamentos em que os americanos aposentados iam morar, né? As grandes empresas estão comprando aqueles assentamentos, né? Que aluga o terreno e bota uma casa. A casa pode ser removida pelo caminhão. É móvel, só que custa 10 mil dólares para movimentar uma casa de um lado para o outro. E eles não têm esse dinheiro. Então essas empresas estão comprando, estão inflacionando, dobrando, em 4 anos agora dobraram o valor dos aluguéis dos terrenos, e estão especulando e estão despejando gente à torta e direito. Esses aí, gente, estão na mira. Estão na mira. A população não vai deixar barato para quem vive de renda. Não vai deixar barato. Escuta o que eu estou te falando. Pense em comprar um carrinho de pipoca. Pessoal, se inscreva, comente, compartilhe, deixe um X, marca um X, manda um valeu, uma graninha sempre é bem-vindo. Faça qualquer coisa, só não fique parado. Um abraço.